Olá família, graça e paz, uma boa e abençoada noite a todos. Lendo a Bíblia diariamente, é assim que nós iremos ler a Bíblia toda. Você que for chegando, já vai deixando aquele joinha, aquele like profético, aquela mãozinha que está assim, ó, já clica nela. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É de Deus para sua vida. Está esperando o quê? Quantas vezes você já entrou aqui e sentiu Deus e sente Deus falar com você? Se inscreva e compartilhe com alguém. Apóstolo, eu quero fazer mais. Então envie aqui no Valeu Demais, um superchat. Tem uma numeração aqui, ó. Deixa Deus te usar para nos abençoar também. Vamos ler 2 capítulos e em seguida faremos a oração da noite. Iremos ler o capítulo 30 e o 31, tá bom? De 2 Crônicas. Vamos lá? E depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do 2º mês. Quando não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém, e isto apareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que vissem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos príncipes, e por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Daí a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se converterdes a ele. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Todo-Poderoso, nosso Pai. Fique aqui conosco, daqui a pouquinho estaremos fazendo a oração da noite. Sempre eu falo, esteja lendo a Escritura com caneta, marca texto na mão, amém? Para você marcar, aleluia, aqueles assuntos que te chamarão a atenção, que você notará que Deus estará falando com você. Capítulo de número 30, versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. A mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês. Uma congregação muito grande. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram
no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do... à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Por isso os levitas tinham um encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos, de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele, aleluia, que tem preparado seu coração para buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Por isso que eu falo para você sempre ler com a caneta e o marca-texto para você ir grifando, tá bom? Aleluia. Estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 30, agora é o versículo 20. Fica conosco até o final. Vamos fazer a oração da noite. Vamos ler até o capítulo 31 só, tá bom? 2 capítulos. Ok? Vamos lá. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos, 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor. Comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. Tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. Estamos aqui ao vivo. Deixa só mudar aqui, tá bom? Espera aí. Deixa mudar aqui. Isso. Vamos mudar aqui. Mudar aqui assim. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 23. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes. E os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve em Jerusalém, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração
chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O último capítulo dessa noite para nós fazermos a oração da noite, tá bom? Capítulo 31, ok? E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá também, trouxeram dízimos dos bois, das ovelhas, dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. Fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu, dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Aleluia, Pai. Tu que, ó Deus, moves corações dos generosos, dos bondosos, Senhor, para que o teu povo come e se farta, porque o Senhor abençoou a seu povo e sobrou esta abastança. Aleluia. Glória a Deus. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E tinham cargo disto Conanias, o levita principal, Semei, seu irmão, o segundo, Geliel, Azarias, Naté, Asael, Jerimote e Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. Eram superintendentes sobre a direção de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, líder da casa de Deus. Coré, filho de Iná, o levita porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para contribuir às ofertas alçadas do Senhor e às coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens da cidade de 3 anos para cima, e todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas grandes e segundas as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi eles feito segundo as suas famílias, e dos levitas da idade de 20 anos para cima foi feito segundo as guardas das suas turmas. Como também conforme a genealogia, todas as crianças, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas.
Também dentre os filhos de Araão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as portões a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está o grande segredo. Aleluia. Faça a obra do seu Deus. Com todo o coração. Então você vai prosperar. Amém? Graças a Deus por essa palavra, que encerramos mais uma leitura. Nossa próxima leitura será amanhã, dia 18/4. Nós iremos ler o 32 e o 33. Estamos pertinho para concluir a leitura do 14º livro. Amém? Vamos fazer a oração da noite. Deus, muito obrigado por nessa noite conseguirmos concluir mais uma leitura da Tua Palavra Santa. Abençoa a noite desse homem, dessa mulher, noite de paz, de alegria, de sono gostoso e profundo, sono restaurador, reparador, que doença nenhuma, Pai, fique nesse lar, nessa casa. Antes, pelo contrário, que todo montão, toda pedra de tropeço, que tudo que tem sido impedimento na mente, no coração, no dia a dia, para que esse homem, essa mulher não se relacione mais intensamente contigo, eu repreendo agora em nome de Jesus esse mal e declaro esse lar abençoado, e declaro essa pessoa movida pela tua presença para ter o coração posto em amor na tua obra, para fazer a tua vontade, para crescer e prosperar e para ser, ó Pai, bênção na vida de muitos que precisam de um testemunho vivo, ouvir um testemunho de alguém que passou pelo vale da sombra da morte, mas foi guardado pelo bom pastor. E o Senhor não nos deixará faltar nada, pois nunca deixou. Em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada. Você pode dizer amém? Não se esqueça, deixa aqui o seu joinha, o seu like profético. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe com uma noite maravilhosa e incrível de um sono profundo e restaurador. Deus te abençoe no nome de Jesus.